1365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando um valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda esta complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 7, sim, com um tema tão importante quanto vencendo batalhas interiores. E dando continuidade à semana 27 com o tema Perseverança nas Provações, dos dias 196 a 202. E hoje, dia 199, ou 199º dia, trago o tema para estudo e edificação de nossas vidas quando suas forças terminam. Uau! Leitura bíblica. Livro 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra diz: a minha graça te basta. Aleluia! Para tudo que está fazendo e preste atenção. Existem dias em que sentimos não ter mais força para continuar. Foi exatamente nessa realidade que o apóstolo Paulo ouviu do Senhor uma das maiores promessas da Bíblia: a graça de Deus é suficiente. Deus não exige que você seja forte o tempo inteiro. Ele apenas convida você a permanecer perto dele. Quando nossa força acaba, o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais evidente. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Meditando no texto bíblico base, muitas vezes enfrentamos situações difíceis que parecem estar além da nossa capacidade de lidar. Podemos sentir que não temos forças para enfrentar as adversidades da vida. Mas a Bíblia nos ensina que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve um espinho na carne que o afligia, mas ele orou a Deus para que o tirasse. No entanto, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Creio que, até esse ponto, muita resposta sobre as suas dúvidas já estão sendo ditas. Continuando, o apóstolo Paulo aprendeu que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo em sua fraqueza. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, em nossas próprias lutas e dificuldades, podemos ter certeza de que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Não importa o quão fracos ou incapazes possamos nos sentir, podemos confiar que Deus nos dará a força e a coragem para superar qualquer situação. Quando nos sentimos fracos, é importante lembrar que Deus está ao nosso lado. Podemos orar por sua ajuda e buscar sua força para nos sustentar. Quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele pode usá-las para mostrar seu poder e sua graça em nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, quando enfrentarmos desafios ou lutas, lembremos que a graça de Deus é suficiente. Não precisamos nos preocupar ou nos desesperar, mas podemos confiar que Deus nos dará a força e a ajuda que precisamos. Sejamos gratos por sua graça em nossas vidas e confiemos em sua fidelidade. Amém? Até aqui? Mas não acabei. Preste atenção. Em Romanos 7, versículos 18 e 19 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Fraqueza, de maneira simples, é aquilo que limita a nossa capacidade de fazer o que é certo, o que é justo e o que está alinhado com a vontade de Deus. É um ponto de fragilidade que, sem vigilância e entrega a Deus, pode nos levar ao erro, como narrado anteriormente em Romanos 7, versículos 18 e 19. Em Hebreus 4, versículo 12, nos revela que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus e é capaz de penetrar em nossa alma e discernir nossos pensamentos e intenções. É por meio dela que Deus nos mostra as áreas da vida que necessitam de mudança e vigilância. A oração, por sua vez, nos fortalece e nos aproxima do trono da graça, onde encontramos misericórdia e auxílio. Essas são as bases para a vitória contra as fraquezas. Voltando ao tema central, porque em nenhum momento eu fugi dela, mas ainda nos aprofundando ainda mais em 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que a verdadeira transformação ocorre quando admitimos com humildade nossas limitações e buscamos em Deus a força para superá-las. Não devemos nos conformar com as nossas fraquezas, mas sim lutar contra elas com perseverança, sabendo que Deus é o nosso sustentador e que sua graça é suficiente para cada passo. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o orgulho e o medo da crítica são obstáculos que nos impedem de reconhecer e superar nossas fraquezas. O orgulho faz com que tentemos esconder ou minimizar nossas falhas, enquanto o medo de desapontar os outros nos afasta da transparência que Deus deseja em nossa vida. Em Tiago 4, versículo 6, nos lembra que mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É preciso vencer o orgulho e buscar a ajuda de Deus, pedindo que Ele sonde e examine o nosso coração, conforme está descrito em Salmos 139, versículos 23 e 24. O caminho da superação passa pela sinceridade diante de Deus e pela disposição de renunciar a qualquer barreira que nos afaste da transformação que Ele deseja realizar. Superar nossas fraquezas exige disciplina, vigilância e perseverança. Não é uma decisão para ser tomada de boca para fora, mas um compromisso genuíno e duradouro. Em Gálatas 5, versículo 24, o apóstolo Paulo nos instrui a crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Essa ação prática, somada ao estudo da palavra, a oração e a comunhão com irmãos em Cristo, constrói um muro de proteção ao nosso redor, blindando nossas áreas de vulnerabilidade. Persevere e busque a Deus continuamente, sabendo que, em nossa fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Decidir superar nossas fraquezas é um ato de humildade e de confiança em Deus. Ao tomarmos essa decisão, permitimos que Deus trabalhe em nós, nos fortalecendo e moldando, para sermos instrumentos eficazes em suas mãos. Que possamos ser motivados pelo exemplo do apóstolo Paulo que, ao admitir suas limitações, experimentou a força de Deus de maneira poderosa. Que essa decisão de vencer nossas fraquezas nos aproxime mais do Senhor e nos conduza a uma vida de vitória e fidelidade. Amém? Por aqui? Posso finalizar? Então vamos para a nossa anotação do dia, a aplicação pessoal e transformadora. Anote aí. Reconheça diante de Deus uma área em que você precisa da força dele. Receba essas poderosas palavras de fé e esperança para as vossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai. Sustenta-me quando minhas forças acabarem. Pai, obrigado pela tua graça que é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti quando nos sentimos fracos e incapazes e a entregar nossas fraquezas a Ti. Dai-nos a força e a coragem para superar os desafios que enfrentamos, Pai, e mostrar Teu poder em nossas vidas. No poderoso nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Cheio de energia, cheio de fé, compartilhe esta mensagem agora no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus filhos, parentes queridos e saiba que aqui também na plataforma você pode deixar também o testemunho de vida aqui nos comentários, seu like, a sua inscrição e te espero amanhã para mais um alimento de fé e esperança para as nossas vidas. Shalom.